Coçar os olhos é o pior ato que você pode fazer no seu dia a dia com os seus olhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Esper, eu sou médico, oftalmologista, criador aqui do canal. Meu objetivo é levar saúde ocular para o máximo de pessoas possíveis. Tenho feito vídeos de forma regular e tenho conseguido entregar esse conteúdo. É tão relevante de saúde ocular para a maior parte dos pacientes, né? Muita gente comenta, muita gente deixa aí de onde que está falando. Então, se você quiser, se você se sentir confortável, pode falar de onde você fala, de onde você me escuta. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, capital. Estou falando aqui do bairro da Barra da Tijuca. E hoje a gente vai comentar sobre um assunto muito relevante, que é o fato de você coçar os olhos. Tenho visto muita gente coçando os olhos. Então, se você coça os olhos, se você conhece alguém que coça os olhos, que leva a mão no olho a todo momento, eu peço, por favor, para que você encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Esse vídeo com certeza vai fazer essa pessoa mudar de opinião. Muitas pessoas já mudaram de opinião com esse vídeo no meu Instagram. Então, se você quiser também, você pode me seguir no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu decidi trazer para vocês aqui esse vídeo para o YouTube, para que eu consiga ajudar aí o máximo de pessoas possíveis. Primeiro eu vou explicar como é que funciona o exame. Esse vídeo, ele foi gravado no exterior, é um vídeo estrangeiro, no qual um médico voluntário, ele decidiu ser submetido a um exame enquanto ele coçava os olhos, né? Os outros médicos pediram para ele coçar o olho de forma voluntária e ele decidiu coçar os olhos e aí fizeram um exame para a gente ver o que acontece com nossos olhos quando a gente coça. E eu tenho certeza que quando você vê o exame, você não vai mais coçar os olhos. Você vai procurar um oftalmologista, tentar descobrir a causa desse prurido, dessa coceira ocular, para que você não leve mais a mão aos olhos. Eu vou botar aqui o vídeo para vocês, eu vou comentar enquanto vocês conseguem ver o vídeo. Vocês estão vendo agora dois vídeos. Nesses vídeos, vocês podem ver como o globo ocular, que é o nosso olho, como que o nosso olho, ele mexe enquanto a gente está coçando. E como que não só o nosso globo ocular, mas como que todas as estruturas ao redor, como por exemplo, gordura, músculo, também são acometidos ao coçar os olhos. Isso a gente acaba gerando, como vocês podem ver, um trauma muito grande. Quando a gente olha de fora, não parece que nossos olhos são acometidos por tanto trauma, porque a gente acredita que a gente não faz tanta força assim para coçar os olhos, e o fato de coçar os olhos é muito corriqueiro para muitas pessoas. Mas o fato de a gente levar a mão aos olhos pode causar diversas doenças, como vocês podem ver aí no vídeo. Essa atitude que vocês estão vendo pode ser responsável por causar ifema, que é o sangramento ocular, pode causar glaucoma, coçar os olhos pode causar descolamento de retina, pessoal, por incrível que pareça. Indivíduos míopes, né, que têm aí um comprimento axial muito grande, qualquer mínimo trauma aos olhos pode ser suficiente para descolar a retina. Então, se aquela pessoa é míope, aquela pessoa está coçando os olhos toda hora, essa pessoa tem risco de ter um descolamento de retina. Mas o principal que a gente tem medo aqui é uma doença grave, uma doença bilateral, uma doença que acomete milhares de pessoas. São milhares de brasileiros aí que têm a doença e não sabem, ainda não foram diagnosticados, que é o ceratocone. Então, se você tem ceratocone, se você conhece alguém que tenha ceratocone, ou se você conhece alguém que coce muito os olhos, né? Principalmente se essa pessoa for jovem aí, for o seu neto, o seu filho, o seu vizinho, encaminhe esse vídeo para que ele não tenha nenhuma das doenças que eu falei e principalmente o ceratocone. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa doença e um pouquinho do que é e do que representa o fato de coçar os olhos dentro dessa patologia. O ceratocone, ela é uma doença que acomete a córnea, né? A córnea é a nossa lente ocular mais poderosa, parte que fica aqui brilhosinha, transparente. É um tecido avascular, né? Não tem vasos na córnea e a córnea, ela é responsável por refratar a luz. Quando a gente tem um abaulamento e um afinamento da córnea, né, que são as características mais comuns do ceratocone, a gente começa a ter erros visuais, a gente começa a enxergar pior. E os fatores de risco para essa doença, que geralmente é bilateral, é histórico genético, né? Então, às vezes, você tem um pai ou uma mãe com ceratocone, isso aumenta a chance de você ter ceratocone. Doenças sistêmicas, como, por exemplo, síndrome de Down. Pacientes com síndrome de Down cursam com maior chance de ter ceratocone. Pacientes com ceratoconjuntivite primaveril, como está escrito aqui no comentário, num outro paciente aqui no vídeo, também tem o risco de ter ceratocone, né? São pacientes que têm doenças oculares, mas principalmente o fato de levar a mão aos olhos, né? O fato de coçar os olhos já foi considerado
como principal fator de risco dessa doença que agrava tanto a visão de muitas pessoas. Como é que funciona o diagnóstico dessa doença? A gente geralmente dá o diagnóstico por exames de imagem, geralmente uma topografia de córnea, uma tomografia de córnea é importante também, uma paquimetria. E, geralmente o indivíduo ele tem um astigmatismo muito alto. Então, se você tem um astigmatismo maior que 1,5, você já tem que ser submetido a esses exames de rastreio, para que a gente saiba se você tem ou não essa doença. E o tratamento da doença, ele funciona com base em 2 pilares. O primeiro pilar é a gente tentar estabelecer o fim de uma progressão da doença, ou seja, da gente tentar estabilizar a doença. E como que a gente estabiliza a doença? Por meio do crosslinking. Crosslinking é um tratamento a laser que a gente faz e a gente tenta estabilizar a progressão, né, o avanço do ceratocone, e, consequentemente, o aumento do grau e a piora de visão. E a outra linha de tratamento paralela é a gente tentar entregar uma melhor visão para esse paciente. Isso pode ser com óculos, né? Tem muitos pacientes com ceratocone que usam óculos. Ou então eles não melhoram a visão com óculos, precisam ser submetidos a uma lente de contato rígida, que alguns se queixam de um pouquinho de desconforto ao longo do dia. Outros precisam de um anel, a gente coloca um anel, um implante de anel dentro da córnea. E muitos pacientes também são submetidos a transplante de córnea. Tem que entrar na fila do SUS para fazer um transplante de córnea, porque a doença progrediu muito. A ectasia, né, que é o que a gente chama, né, o afinamento e o abalamento da córnea, eles estão tão graves que não tem mais tratamento. Esse paciente precisa de uma córnea saudável para que ele volte a enxergar novamente de forma eficaz e funcional. Então, se você está coçando os olhos, é importante que a gente consiga descobrir qual é a causa, né? Muitas vezes, principalmente muitas crianças, acabam coçando os olhos porque são alérgicas. Então, é importante a gente ir ao oftalmologista, porque se essa causa de coçar os olhos for uma alergia, o fato de a gente tratar a alergia com colírios ou com mudança ambiental, por exemplo, às vezes tira o tapete de casa e a criança para de coçar os olhos, isso por si só aumenta e muito a chance daquela criança de não ter essa doença grave. Então, assim, além da conjuntivite alérgica, conjuntivite viral pode fazer a gente coçar os olhos, blefarite, né, que é uma doença das pálpebras muito comum, que as pessoas tratam com compressa morna, com shampoo de Bebê Johnson ou Blefagel, né? Não tem nenhum interesse comercial aqui no vídeo para vocês. Também causa muito prurido, muita coceira nos olhos. Olhos secos também são causa de coceira, né? São causas de prurido. A gente fica levando a mão aos olhos, o olho está sempre seco, a gente coça na expectativa de ter uma melhora, mas isso não acontece. Então, por isso que a gente precisa sempre procurar o nosso oftalmologista, caso a gente ou qualquer pessoa que a gente conheça coce os olhos. É sempre importante levar essa pessoa ao oftalmologista. Então fica aí a dica, não leve a mão aos olhos. Vocês já viram o que pode acontecer com esse exame de imagem. Realmente é assustador. Muitas pessoas aí param de coçar os olhos e procuram o oftalmologista depois de ver esse vídeo que foi tão impactante lá fora do país, e com certeza vai ser impactante aqui para vocês. Então eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, porque vai ter muito mais vídeo relevante de saúde ocular, não só de saúde ocular, né? Meu objetivo aqui é levar saúde para todos vocês. Encaminhe esse vídeo para o máximo possível de pessoas, porque coçar os olhos é o pior ato que você pode fazer no seu dia a dia com os seus olhos. Chega a ser quase criminoso. Então, se eu conseguir fazer 3, 4, 5 pessoas procurarem o oftalmologista e dessa forma coçarem menos os olhos, eu já estou com a consciência tranquila, pessoal.